No vídeo de hoje eu vou mostrar como você vai traçar suporte e resistência no gráfico. Então vamos aqui para a plataforma. Esse gráfico aqui, ele é da B3SA, tá? B3SA3. É da nossa bolsa. Então é um gráfico diário, certo? Eu estou usando a plataforma de negociação Profit Pro, que é da Nelogica, tá? Isso você pode utilizar, inclusive, alguns sites gratuitos, como o TradingView. Você vai ter a mesma informação que a gente está vendo aqui agora, tá? Bem, então vamos lá. Como que nós vamos traçar regiões de suporte e regiões de resistência? Vamos lá. Primeiro a gente precisa identificar, né, onde são essas regiões de suporte e resistência. Então, aqui a gente olhando para o gráfico, eu particularmente, a gente está olhando um gráfico diário, né? Então cada barrinha dessa aqui representa um candle, representa um dia de negociação, por isso que é um gráfico diário, porque cada candle vai ser um dia de negociação. Eu gosto de olhar o gráfico mais distante possível, mais amplo possível. Então, o que eu faço? Eu coloco o gráfico no semanal. Então, eu vou clicar aqui em qualquer lugar do gráfico, vou apertar a letra S de semana, vai aparecer aqui essa opção e eu marco, dou 2 cliques aqui. Bem, então agora, ao invés de eu estar visualizando um gráfico diário, onde cada barrinha dessa representa um dia de negociação, cada barrinha dessa representa uma semana de negociação, certo? Então vamos lá, é uma forma de eu marcar alguns pontos importantes também. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Então eu vou pegar uma caneta aqui só para a gente fazer algumas marcações que elas vão ser interessantes para a gente poder analisar. Então vamos lá. Observem que o preço, né, ele teve esse pico aqui, certo? Ele foi aqui. Aqui ele teve uma outra região e ele teve essas duas regiões aqui que tocou também. Então, como é que a gente faz para traçar uma resistência? Que é aqui na parte superior do gráfico. A gente vai unir esses pontos aqui em cima, tá? Então deixa eu apagar aqui agora. E lembrando, é sempre uma região. O fato de eu traçar essa linha horizontal agora, e ela vai marcar do lado de cá, ela vai fazer uma marcação dizendo qual é o valor dessa reta, isso não quer dizer que o preço de resistência é aquele ali, porque pode ser um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Lembrando, é uma região, tá? Tanto é que o preço, ó, vou clicar aqui, que é uma linha horizontal, e eu venho aqui e marco. Eu posso marcar em qualquer lugar, depois é só eu vir aqui, ó, e ajusto ela. Então, o que eu vou fazer? Eu gosto sempre de considerar o quê? O pavio, não necessariamente o corpo, tá? Se fosse considerar o corpo, seria aqui, mais ou menos nessa região desse candle. Então eu gosto de considerar o quê? O pavio, tá? Então, o que acontece? Se eu observa que essa aqui passou um pouquinho, às vezes é normal, você vai ver que ele acaba, né, excedendo um pouco, mas observa que ele voltou para dentro, né, da resistência, ele não fechou acima da resistência, né? Nesse dia, nessa semana aqui, por exemplo, ele fechou abaixo, né, dessa resistência. E como é que nós vamos traçar outras regiões de suporte ou de resistência? Então, voltando aqui para a gente fazer marcações. Observa que aqui nós tivemos o quê? Uma resistência. O preço subiu, encontrou uma barreira, uma pressão vendedora aqui e voltou a cair, certo? Isso foi inclusive lá no início do Covid. Depois o preço subiu, e ele retornou, teve uma correçãozinha aqui, uma queda, e encontrou o quê? Uma região de suporte, onde teve uma atuação maior dos compradores, beleza? E aqui nós temos outras regiões também que elas se repetem, né? A gente vem aqui novamente. Então o que a gente vai fazer agora aqui, ó? Eu vou deixar essas marcações, aqui, só que eu não vou conseguir tirar, depois eu volto, tá? E vou traçar essa linha aqui, ó. Depois a gente ajusta ela. Ó. Então, o que a gente pode observar? Ó? Eu voltando agora com os pontos, ó. O que acontece? Ela justamente respeitou aqui como suporte,
aqui, ó, embora tenha passado um pouquinho, mas nesse candle aqui, por exemplo, ó, ela já voltou para dentro de novo, né, respeitando essa região aqui como suporte, né, porque o preço caiu. Aqui, ó, respeitou bem como suporte, embora aqui tenha passado, depois voltou de novo. Aí aqui já passou a respeitar o quê? Como uma resistência, até que o preço cedeu, caiu e voltou. E aonde que respeitou para voltar a cair? No mesmo ponto lá. Então é importante a gente ter essa visão mais ampla, no caso que eu estou olhando um gráfico semanal. E aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou voltar para esse gráfico no diário, tá? Antes de voltar para o diário, deixa eu só fazer uma outra marcação aqui, tá? Aqui, ó, observa, aqui foi uma região que a gente teve de suporte, ó, que foi uma região de suporte. Aqui, ó, foi uma resistência que ele bateu aqui e voltou, aí aqui ele rompeu, foi direto. Mas aqui, ó, ele defendeu bem como suporte, ó, não caiu mais do que isso, até que ele rompeu essa região, voltou aqui, ficou respeitou novamente, subiu, e pode ser que ele venha testar novamente essa região aqui dos R$13, tá? 12,97 que está na marcação que eu fiz aqui. Tá? Pode ser um pouquinho para cima, 12,90, como pode ser 13,10, 13,20, é nessa região aqui. Bem, então agora eu vou voltar para o gráfico diário. Aperto a letra D, vem aqui, ó, um dia. E aí, ó, observa que aquela marcação que eu fiz próxima dos R$13, ela está aqui, que foi no gráfico semanal. E ela está me marcando aqui nessa região. Agora, nós temos uma outra região aqui, ó, se nós observarmos, dentro do gráfico diário, ó, que é uma região que ela também não passou, ó, ficou, ó, tá vendo? Ficou brigando aqui. Aqui ele defendeu, ó, na queda, aqui, ó, também voltou a cair. E aí se a gente vem aqui agora e traça essa linha aqui nessa região, ó, a gente depois dá uma leve ajustada, tá? Essa regiãozinha aqui, ó, e aí eu voltando, ó, a gente vê que ela defende bem, tanto para cima quanto para baixo, ela acaba defendendo esses pontos, no caso, porque são pontos importantes, onde compradores e vendedores têm interesse de estar mantendo o preço naquela região ali, ou dali fazer uma reversão, ou até mesmo uma correção, certo? Então, uma vez marcados esses pontos, a gente consegue entender uma possibilidade, né, uma expectativa de movimento dos preços. Então, para nós traçarmos regiões de suporte e de resistência, é importante olhar o gráfico num tempo mais longo para a gente entender se esses pontos já foram tocados, né, lá atrás, porque isso vai reforçar a importância daquele ponto ali que a gente está encontrando especificamente, seja ele um suporte ou uma resistência. Então, e a gente fica de fato, né, com esse ponto realmente mais forte, se realmente ele for lá de trás e bateu novamente, então ele tem uma grande chance de fazer essa correção aí, ou enfim, até mesmo essa reversão. Então, uma vez traçado isso, a gente consegue ver, né, para onde o papel ele pode, quais são as possibilidades. Então, se o papel voltar a subir no próximo pregão, ele pode romper essa região aqui e vir buscar o quê? Ele pode vir buscar, por exemplo, deixa eu só marcar aqui, ó, ele pode vir buscar aqui, por exemplo, ele pode vir buscar, ó, nesse preço aqui, buscar lá em cima, que a gente está falando 9%. Caso ele já venha buscar embaixo, a gente está falando de 10%. Então, é uma questão de se avaliar e ver o que é melhor, né, para cada operacional e esperando, por exemplo, aí a ação do próximo candle, né, para ver para onde ele pode dar sinais de para onde vai caminhar o preço dessa ação, né, da B3. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido como traçar, como identificar regiões de suporte e resistência no gráfico. Isso é extremamente importante, porque o preço ele tem memória e suporte e resistência são regiões onde os grandes players brigam para manter posições. Então é importante você conhecer essas regiões e tem grande oportunidade de operar as mesmas, né? essas áreas, essas regiões. Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo no comentário.
Não deixa de curtir o vídeo, é importante para que o YouTube entenda que o canal, que o conteúdo é relevante, e compartilhe para o máximo de pessoas, porque isso vai ajudar no crescimento do canal. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.